potentes e maravilhosas, pessoas jovens, pessoas adultas, pessoas envelhecentes como eu e pessoas idosas e longevas, não posso esquecer disso. O vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre um tema que me foi provocado desde a semana passada, que eu tomei conhecimento. Na verdade, eu já tinha visto algumas vezes anteriormente, mas a semana passada bateu com mais força e me fez refletir mais e fiquei com vontade de conversar um pouquinho sobre esse tema, que foi uma postagem tanto no Instagram como no Facebook, como em alguns grupos, né, do WhatsApp, ou seja, nas redes sociais, divulgando uma creche para idosos. Creche para idosos? Não sabia que idosos agora é criança. É bebê? É recém-nascido? Não sabia. Brincadeiras à parte, esse tema e essa postagem, né, creche para idoso, me fez refletir. Como é essa percepção ainda da sociedade? Como é que a sociedade, como é que nós ainda vemos, percebemos, tratamos a pessoa velha, a pessoa idosa, o velho e a velha, os nossos velhos e as nossas velhas? E aí isso me fez refletir, mexer um pouco comigo, e aí resolvi fazer, né, esse pequeno vídeo como forma de contribuição para que a gente possa refletir um pouco mais sobre essa questão da infantilização da pessoa idosa. E é interessante que primeiro não é mais creche para idoso, já começa por aí. Hoje nós utilizamos pessoa idosa. Você tem uma amplificação, já começa por aí essa identidade. Não é mais o idoso, a pessoa idosa, o velho, a velha. Você tem uma amplitude aí em relação a essa identificação do ser humano velho, do ser humano velha. Segundo lugar, pessoa idosa, velho e velha, não é criança, não é bebê, não é recém-nascido. Já passou dessa fase há alguns anos, no mínimo aí levando em consideração o Estatuto da Pessoa Idosa, que considera pessoa idosa, né, a partir dos 60 anos. Então, há 60 anos atrás, ele deixou, ou ela deixou, de ser criança, de ser bebê, de ser recém-nascido. Então, isso me provocou, né, várias reflexões com relação a esse olhar ainda, olhar o idoso, né, como uma criança, principalmente os idosos acamados, principalmente os idosos que têm algum tipo de demência, que possuem algum tipo de demência. Então, eu fiquei pensando, e aí a instituição, né, que se pode abrigar um idoso, inclusive, você pode, inclusive, fazer uma divulgação falando sobre vagas ou que se tem inaugurado, enfim, casas lares, casas de repouso, ILPIs, clínicas geriátricas. Então, são instituições adequadas para a pessoa idosa, não creche. Mas vamos lá, falar sobre essa questão da infantilização e essa dimensão que se toma, né, no segmento pessoa idosa. Um dos mitos do envelhecimento, inclusive, é você tratar a pessoa idosa como uma criança, né, como um bebê. Então, é preciso que a gente quebre, né, esse estigma de que toda pessoa idosa é alguém dependente, é alguém sem autonomia, é alguém que não tem direitos e deveres. O Estatuto da Pessoa Idosa, inclusive, está aí justamente para mostrar que a pessoa idosa tem direitos e tem deveres. Isso sem contar a política nacional, né, voltada para a pessoa idosa,
isso sem contar a política de saúde voltada para a pessoa idosa, isso sem contar algumas outras legislações voltadas para a pessoa idosa, que aí culmina, evidentemente, com essa legislação maior, que é o Estatuto da Pessoa Idosa, que não nos dá esse direcionamento em relação a direitos e deveres da pessoa idosa. Então, devemos cada vez mais mostrar, né, que essa pessoa idosa ela tem um lugar, né? Ela ocupa da melhor forma possível esse lugar e não está ali esperando o seu fim, né, mas que também tem muito ainda a aprender, a contribuir, a viver, né, a compartilhar experiências, emoções, vivências com outras gerações. Então, nós temos que desmistificar, descortinar esse olhar, essa ação e essa atitude, achando que a pessoa idosa ela é criança. Gente, ela não é mais criança. Eu vou olhar para minha mãe e vou achar que ela é uma criança com todos os defeitos e qualidades. Teimosia, por exemplo, que é uma das questões que mais se fala. Ah, meu Deus, ele é teimoso, ela é teimosa, igual a uma criança. Qualquer pessoa é teimosa, seja ela criança, seja ela adolescente, seja ela adulta. Enfim, em qualquer fase da nossa vida, o ser humano ele pode ou não ser teimoso. E quando ele envelheceu, não quer dizer que ele vai deixar de ser teimoso. Se ele já era teimoso, se ele não aprendeu ao longo, né, da vida, então ele vai continuar sendo teimoso, ele vai continuar com as suas qualidades e com os seus defeitos. Eles serão lapidados ao longo desse processo, né, ao longo desse desenvolvimento humano. Mas isso não quer dizer que ele vai se transformar em uma outra pessoa enquanto ele era criança e quando ele se tornou velho ou velha, pessoa idosa, né? Para quem não gosta, né, de ser chamado de velho e velha, embora seja justamente a velhice, é a fase justamente da etapa final da nossa vida. Isso é fato. Mas vamos lá. Para que a gente possa entender um pouco mais, é bom sempre a gente relembrar o que é o envelhecimento. O envelhecimento é justamente um processo natural, que se constitui a partir de diversas visões, né, de diversas dimensões, diversas concepções. Então, esse envelhecimento ele é multidimensional. Então, esse envelhecimento é multidimensional. E ele é universal. E isso atinge a todos os indivíduos, seja aqui no Brasil, seja em países da Europa, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar, né, desse canto, dessa casa maior, grande e imensa, chamada Terra. Então, portanto, ele é um processo biopsicossocial e cultural. Nós não podemos esquecer disso. E se a gente tem um olhar, né, mais amplo, um olhar caleidoscópico em relação a esse envelhecimento, a gente vai perceber cada dimensão, né, desse processo de envelhecer. E nós não alcançamos a velhice de uma hora para outra. Dormi hoje criança, bom, acordo velha. Benjamin Button, né? A síndrome de Benjamin Button, ou o contrário. O filme começa, ele envelhece rápido, quando chega na fase da velhice, ele vai retroagindo até a sua fase de criança. Então, nós não somos Benjamin Button. Então, nós temos que encarar, né, aprender, perceber, gostar, inclusive, né? Aprender, desenvolver o hábito de gostar desse nosso processo de evolução que o ser humano tem, todo ser vivo tem, e nós seres humanos não ficamos aquém, né, dessa evolução. Então nós nascemos, ou seja, somos concebidos, nascemos,
Passamos pela fase da infância, passamos pela fase da adolescência, jovem, adulto, envelhecente, velhice e agora, né, com esse aumento, esse prolongamento da vida, a longevidade. Já falei aqui, né, em vídeos anteriores sobre as Blue Zones e também sobre esse período que nós estamos vivenciando de prolongamento da nossa vida, né? Ou seja, do envelhecimento cada vez maior da nossa população e alcançando fases da vida, idades mais avançadas, 100 anos, por exemplo, né? 100 e poucos anos, em alguns casos raros ainda, mas chegando até os 110, 120 anos. Mas vamos lá. E aí isso me deixou muito preocupada, essa questão de perceber, de olhar essa pessoa idosa ainda como uma criança, ainda na sua fase infantil. Inclusive, quando você infantiliza a pessoa idosa, ela potencializa, né, o idadismo, potencializa os preconceitos e estereótipos em torno desse processo do envelhecimento, chegando até esse processo a ser rejeitado pela própria pessoa. E essa atitude, né, de infantilizar, ela precisa ser quebrada, ela precisa ser revista. Nós precisamos olhar os nossos velhos e as nossas velhas nas suas diversas velhices de uma outra forma. Como uma pessoa, como um ser humano que está em uma outra fase da vida. Com suas limitações, em muitos dos casos, sim, mas que tem vida e que tem autonomia. E nós não podemos justamente cercear essa vida e cercear essa autonomia simplesmente porque nós achamos que ele voltou ou ela voltou a ser uma criança. Mas vamos lá. A infantilização ela pode ser considerada como uma fonte de violência, né? Uma fonte de violência emocional, que é capaz, inclusive, de gerar, né, traumas, conflitos e podendo, inclusive, destruir a autoconfiança. Gente, percebam, né, como uma simples ação, que para muitos é uma coisa, como eu diria, é uma coisa sem grandes sem uma grande maldade. É uma atitude, uma ação inocente, vamos colocar assim, né? Não deixa de ser, né? Com a intenção, inclusive, como se estivesse desenvolvendo, como se estivesse sendo carinhoso, né? Ou afetuoso com essa pessoa idosa. Mas, né, não sabendo essa pessoa que muitas das vezes, né, são justamente os integrantes da própria família que está desenvolvendo traumas e conflitos nessa pessoa idosa, que pode destruir sim a sua autoconfiança, pode acelerar o seu declínio, né, enquanto pessoa idosa, mas uma pessoa idosa doente, patologicamente falando, uma pessoa idosa acamada, e que pode inclusive provocar chegar a um suicídio. Então nós temos que pensar, ter muito cuidado como a gente trata o outro, como a gente percebe o outro, o que é que a gente faz, o que é que a gente diz em relação ao outro. Com a pessoa idosa não é diferente. E aí, pensando nisso, trago, na verdade, né, algumas reflexões sobre esse assunto. Por exemplo, quantas vezes, né, nós nos pegamos tratando as pessoas mais velhas de uma forma infantil? Principalmente as pessoas mais velhas, as pessoas idosas já acamadas, doentes, mais frágeis e vulneráveis. E assim a gente usa, né, palavras sempre no diminutivo. Fofinho, meu bebezinho, que coisa
mais lindinha, ainda faz assim com as bochechinhas, né? Como se fosse fazendo com a criança. E é uma forma, né? E a gente faz isso como uma forma de demonstrar amor, carinho, apreço, afetuosidade. Quantas vezes a gente já fez isso? Eu já fiz isso, né? Há alguns anos atrás, antes de justamente perceber, né? Entender, na verdade, compreender o processo de envelhecimento como quando a gente chama uma pessoa idosa de ai meu bebezinho, que coisinha mais linda da mamãe, por exemplo, muitos dos casos, principalmente quando essa pessoa idosa ela ainda tem, né, uma relativa autonomia ou autonomia, mas com outras limitações, ela se sente uma pessoa invisível. É como se nós estivéssemos negando a identidade dessa pessoa, e colocando, impondo, imprimindo uma identidade que é nossa, é a nossa percepção. Dessa forma, como a gente está chamando, identificando, é que quer que aquela pessoa se comporte. E se ela se comporta de uma maneira contrária a essa percepção nossa, a esse pensamento nosso, então nós achamos ruim. Nós queremos inviabilizá-la de todas as formas. E isso é uma forma de inviabilização também da pessoa idosa, quando a gente também infantiliza, né, a pessoa idosa. Aí, uma outra reflexão. Se nós não adultecemos os nossos filhos ou crianças, né, da qual nós convivemos antes da hora, por que é que nós temos que infantilizar os nossos idosos, as nossas pessoas idosas? Por que é que nós temos que fazer isso? Então, vale essa reflexão, vale a gente pensar sobre isso. Uma outra questão que eu acho bem pertinente. O que é infantilizar a pessoa idosa e como acontece essa infantilização? Já pensou nisso? Infantilizar essa pessoa idosa, utilizar de nomes no diminutivo, mesmo bem intencionados, como é que isso reverbera? Será que você, quando envelhecer, quando chegarmos à velhice, porque envelhecendo eu já estou, quando nós chegarmos à velhice, espero que nós cheguemos, será que eu vou querer ser tratada? Ai, meu bebezinho, ai, que coisa, que mulherzinha, que idosa mais fofinha. Olha só como ela é boazinha. Olha, ela não me dá trabalho nenhum. Mais ou menos por aí. Será? Não, não vou querer. Definitivamente não. E aí fica a última reflexão. Como você gostaria de ser tratado no futuro sendo uma pessoa idosa? Como é que você gostaria de ser tratado? Com essa relação, qual é essa visão que você tem? Você pode até pensar, eu não quero envelhecer. Eu não penso nisso. Ser velho é chato. Ser pessoa idosa é insuportável. Só tem doença. Mas, deixa eu lhe falar, você vai envelhecer. Só se você morrer antes. Mas se você não morrer antes, você vai alcançar os 60, o que eu espero que sim, os 70, 80. E vamos lá, né? Vamos supor, né, que isso aconteça. Como você gostaria de ser tratado? Qual é a pessoa idosa que você quer ser? Como você pensa o seu envelhecimento? Por que, Mércia, você está deixando essas perguntas? Se você está falando aqui da infantilização do idoso, por quê? Acredito que quando você chegar nessa fase, nessa etapa, você não vai querer ser infantilizado, né? Você vai querer estar em outras dimensões, em outras vibes, sendo uma pessoa idosa, sendo um velho, sendo uma velha. Como nós temos inúmeros casos e cada vez mais aumentam os casos de um envelhecimento ativo, apesar de todos os problemas que nós temos no nosso país. O que é um outro assunto,
né? O que é um outro momento para que a gente também possa conversar em relação a essas questões e como isso reverbera nas diversas formas de velhice, nas diversas velhices. Mas então, o que é infantilizar, né, essa pessoa idosa? Infantilizar significa tornar-se, ou tornar, no caso, infantil. Dar feição ao infantil e traz alusões errôneas em torno do que é ser a pessoa idosa. Pessoa idosa, gente, não é criança. Pessoa idosa não é bebê. Pessoa idosa não é infantil. Essa fase da infância passou. Pensa nisso. Quando você olhar, né, o seu idoso, quando você olhar a sua idosa, pense de que forma que eu quero ser tratado quando envelhecer. De que forma eu quero ser tratada quando envelhecer. Como é que eu devo tratar o meu pai, o meu avô, o meu bisavô ou outras pessoas mais velhas que fazem parte, né, desse círculo da amizade da minha família. Os idosos que eu conheço na comunidade, os idosos que eu conheço no grupo dos quais eu frequento. Como é que eu devo tratar esse idoso? Com respeito, percebendo, né, que é uma pessoa que, em muitos casos, como eu falei, existem limitações, tem limitações, mas não deixa de ter sua autonomia, não deixa de pensar, não deixa de querer ser feliz, não deixa de querer viver. Então, ele não precisa ser tratado, não deve ser tratado, na verdade, como uma criança. Mesmo até que ele teime como uma criança. Ele não é mais uma criança. Você teima. Você é uma pessoa teimosa, você tem qualidades e defeitos como qualquer outra pessoa. Então a gente tem que pensar um pouco nisso. A gente tem que refletir sobre isso. A infantilização ela vai trazer, né, para o velho, né, para a pessoa velha, para a pessoa idosa, a estigmatização, né, de um grupo. Parece que toda pessoa idosa, todo velho, toda velha é a mesma coisa. Envelhece da mesma forma, tem as mesmas patologias, as patologias são as mesmas, as consequências são as mesmas, a forma de se comportar em torno dessas patologias ou em torno de algumas situações são as mesmas e não são. Então a gente tem que ter essa percepção, né? Tem que ter esse olhar mais ampliado, porque os gostos, os hábitos, né? A forma de agir, a forma de pensar, a forma de se comportar, elas são diferentes, porque nós envelhecemos de formas diferentes, inclusive por conta das multiplicidades que envolvem esse envelhecimento, né? Que envolvem essa vivência das pessoas. Então, as características são diferentes, né, em cada pessoa. Então, nós temos que ter cuidado, muito cuidado, para não fragilizar, em muitos dos casos, pessoas idosas. Na verdade, em todos os casos. Em muitos dos casos, quando eu faço essa referência, esse destaque, são as pessoas idosas que já têm alguma patologia ou já tem um início de depressão ou já está numa depressão. E quando você trata essa pessoa idosa como uma criança, infantiliza essa pessoa idosa, esse processo de depressão ele pode se potencializar mais. Quando ele não é iniciado, ele pode potencializar mais. Então, vamos evitar não, gente. Não vamos falar. Vamos tratar uma pessoa idosa como um adulto que envelheceu. Como um adulto que já na sua fase de velhice. Então, essas palavras, né, no diminutivo que enfatizam essa infantilização, essa percepção de que toda pessoa idosa é um velho, uma velha, bonzinho, boazinha. Que são frágeis, não que são pobrezinhos. É um outro mito, gente.
É um outro mito. Não é porque a pessoa envelheceu que a pessoa se tornou santo, entre aspas, ou santa. Não é porque a pessoa envelheceu que agora tudo de ruim, tudo de antiético, por exemplo, ou tudo que ela fez, apagou. Não. Fez de constrangimento de que ter prejudicado outras pessoas. Apagou. Não. E não é porque ela sempre foi uma pessoa teimosa, ela sempre foi uma pessoa. Ou seja, os defeitos foram mais enfatizados durante toda a sua vida e quando ela envelheceu, pronto. Ó, aqueles defeitos todos sumiram. E hoje ela só tem qualidades. Ela não é incapaz, né, de maltratar uma outra pessoa, ela é incapaz de maltratar um outro ser vivo, um animal, por exemplo. Ela é incapaz de ter uma atitude de contravenção, por exemplo. Mito. Mito, mito, mito. Mas não é aquele mito. É mito de não ser. Por quê? Porque as pessoas, é claro que elas são lapidadas, né? Nós nos lapidamos, pelo menos em tese. E essas lapidações fazem com que a gente vá melhorando, né? As nossas experiências acumuladas, a nossa sabedoria, o que a gente vai aprendendo ao longo desse processo de envelhecer, é claro que nos faz pessoas melhores, pelo menos é o que nós esperamos, mas isso não quer dizer que me torne uma pessoa boazinha. Afinal de contas, o ser humano tem o seu lado malzinho e o seu lado bonzinho. O seu processo de vida, né, e a sua convicção de vida, né, os seus valores, os seus hábitos, é que justamente potencializam um ou outro. Mas todo ser humano tem os seus momentos de bonzinho e malzinho. Agora, se ele é mais bonzinho ou mais malzinho, vai depender justamente desse processo e dessa forma, né, de ver a vida e a opção que você faz, né, qual é o caminho que você quer trilhar. Mas e isso não quer dizer que justamente o velho ou a velha eles se tornem bonzinhos quando eles envelhecem. Eles podem continuar malzinhos, senão nós não teríamos pessoas velhas, sociopatas, psicopatas, pedófilos e por aí vai. Então, vamos descortinar essa questão, né, que envelheceu, se tornou santo ou santa, entre aspas. Então, vamos evitar esses usos do diminutivo que potencializam, né, potencializam e estimulam, a palavra me fugiu, a questão da infantilização da pessoa idosa. Então, não permitir que a pessoa idosa ele realize, né, ou ela realize suas atividades diárias, suas atividades rotineiras ou alguma outra atividade, né, nova, que inclusive isso é recomendado por conta até da prevenção de demência e por conta da própria qualidade de vida para ativar, né, os nossos neurônios. Então, nós não podemos impedir que as pessoas deixem de tomar suas decisões. Nós não podemos impedir que as pessoas idosas deixem de participar de atividades. Nós não podemos impedir, né, que elas sejam anuladas. Muito pelo contrário, nós temos que incentivar, né, a participação dessas pessoas idosas em todos os seus processos, em todas as suas dimensões na sociedade. Claro, desde que possam. Não é? É o que eu falei. Nós temos diversas velhices e essas diversas velhices elas vão depender justamente desses diversos contextos socioeconômicos nos quais nós estamos inseridos. Uma outra questão que eu quero chamar a atenção, quero deixar aí registrado, é que, por exemplo, quando a gente fala assim, ai, meu amorzinho, vou dar a sua comidinha, a comidinha do meu bebê. Vou vestir a roupinha no meu bebê.
ó, vou vestir a roupinha nesse meu filho teimoso, nesse meu filhinho mais velho. Ela está falando do pai. Ou ela está falando, né, quando é filhinha da mãe. Não é filhinho, é pai e mãe que envelheceu, que está precisando do seu apoio, está precisando do seu cuidado. Ou é neto, ou é o próprio cuidador ou cuidadora, mas vou dar uma comidinha, tudo num diminutivo, comidinha, roupinha, vamos fazer a sua caminha, a sua caminhadazinha. Vamos parar com isso, gente. Ó, vamos acelerar esse processo aí de perceber esse envelhecimento de uma outra forma. A gente tem que parar também de deixar de incluir o idoso em programas que eles não participem, né, de programas como shows, teatros, festas, viagens em família. Pelo contrário, nós temos que estimular que eles participem, né, as pessoas idosas participem de tudo isso, tudo que eles possam, tudo que eles queiram. Vamos também parar de não considerar as opiniões das pessoas, né, idosas, em decisões relacionadas à própria vida. Afinal de contas, eles sabem tomar as decisões deles. A maior parte. Você impedir que uma pessoa idosa tome sua decisão, imagine como é que isso não reverbera nessa pessoa. Isso levando em consideração que essa pessoa, ela tem autonomia. Mas você quer impedir. Você quer tratar essa pessoa como uma pessoa que ainda não sabe discernir qual é a decisão que pode tomar, qual é o caminho que pode se tomar. Então, nós temos que ter cuidado também com isso. A infantilização, né, da pessoa idosa, da pessoa que alcançou a sua fase da velhice, o velho, a velha, está presente na prática também, né, de profissionais. Principalmente na prática de profissionais da saúde, né, dos cuidadores. Isso se manifesta quando estes profissionais, eles não respeitam, né, as opiniões das pessoas idosas, da qual eu acabei aqui, né, já de falar com vocês, não comunicam, né, devidamente o estado de saúde dessa pessoa idosa, até para eles mesmos, né, para as próprias pessoas idosas, quando também os chamam, né, quando chamam essa pessoa idosa pelo nome de vovô e vovó, não é só vovô e não é só vovó. É uma forma carinhosa, como eu já coloquei aqui, mas nem sempre a pessoa idosa, ela gosta. Então, é muito melhor quando o profissional chega, inclusive pergunta, como é que o senhor, como é que a senhora, como você, gosta de ser chamado? Na maioria dos casos, gente, vamos aqui considerar pelo nome. João, Maria, Etevaldo, Sandra. O ideal é que se chame pelo nome. Se a pessoa que tiver um apelido, ela vai falar: "Oh, pode me chamar de fulano de tal." Olha como é diferente do que você nem conhece, não sabe, não é seu avô, não é sua avó, e você chama de vovô. "Ah, meu vovô, o vovozinho da ala tal. Ó, a vovozinha do quarto tal." Que vovozinho e que vovozinha? Então a gente tem que pensar, parar de pensar e agir como nós queremos com as outras pessoas. Então é importante que a gente tenha esses cuidados, e principalmente enquanto profissionais, não só na família, no círculo familiar, no círculo social, mas também enquanto profissionais. As nossas práticas, elas têm que ser pautadas no respeito, né, na ética em relação ao outro. E não é você chamando de vovozinho e vovozinha, você não falando, não explicando o estado, né, da doença ou o seu estado, né, de saúde, de recuperação para essa pessoa idosa, uma vez que ela tenha como compreender, ela esteja, né, nesse processo de compreensão. Inclusive, uma coisa que inclusive eu já vi, o médico ele explica, vai um filho, uma filha,
a pessoa idosa e o médico não explica, não direciona a sua fala para a pessoa idosa lúcida, a pessoa idosa ativa, a pessoa idosa autônoma, mas precisava só de um acompanhamento, porque já estava com 70 e poucos anos e, claro, tinha algumas limitações. Então, aí precisava de um acompanhamento. Quando a gente fala de pessoa idosa, gente, eu não estou dizendo. Quando eu falo que nós não devemos infantilizar, eu não estou dizendo que a pessoa idosa não precisa de cuidados, assim como em qualquer fase da nossa vida. Criança precisa de cuidados, assim necessite, né? Assim tem um período, né, desses cuidados quando nós somos adultos, quando nós somos adolescentes, quando nós somos jovens, enfim, todas as pessoas necessitam de cuidados. Quando a gente chega na nossa fase da velhice, muitos casos sim, nós precisamos de cuidados maiores ainda. Mas isso não quer dizer que sejam inviabilizados, isso não quer dizer que sejam infantilizados, isso não quer dizer que sejam desrespeitados. Então esse médico, ele explicou tudo olhando para o filho e para a filha, mas em momento algum ele explicava olhando para a pessoa idosa. Então, isso é um exemplo, isso é uma prática que nós devemos evitar. Porque isso é uma forma de infantilizar. É como quando você está com seu filho, com sua filha, sobrinho, sobrinha, com criança, né, no médico, por exemplo. E o pediatra, claro, se volta para o pai, para a mãe ou para o representante responsável daquela criança. Porque aquela criança ela não tem ainda a compreensão, a dimensão do que aquele médico está explicando. A pessoa idosa, gente, tem, não é mais criança, salvo os casos que existe o comprometimento mental ou neurológico. Mas fora isso, mesmo acompanhado, e ela tendo sua relativa autonomia ou tem a sua autonomia, mas tem algumas outras limitações de mobilidade, por exemplo, não quer dizer que isso não a impeça de compreender o seu estado de saúde ou o seu estado da patologia. Então nós temos que ter, né, esse cuidado. A outra questão são as limitações cognitivas e motoras que envolvem justamente os aspectos físicos, psíquicos e sociais, que por si só já podem ser um gatilho para a depressão. E quando a gente infantiliza, trata esse idoso como criança, é potencializado. Esses aspectos eles são potencializados e esse gatilho para a depressão ele é mais potencializado ainda. Então nós temos que ter cuidado com isso. E aí, aliado a esse comportamento, né, aliado a esses fatores, nós temos o idoso, na verdade, né, a pessoa idosa, ela vai desenvolvendo um sentimento de impotência, né, por justamente não poder gerir a sua própria vida, não poder dar a sua opinião, não poder participar, não poder exigir e efetivar os seus direitos, justamente causado, né, por esse comportamento de infantilização, ou essa atitude de infantilização, e que isso reverbera na sua afetando a sua autoconfiança. Pense aí, se coloque no lugar dessa pessoa idosa, se veja como uma pessoa idosa e observe esses comportamentos. E aí a gente chega naquela questão que é claro que esse comportamento ele não tem, né, uma intenção de prejudicar a pessoa idosa, de constranger a pessoa idosa. Muitas das vezes, ou a maior parte das vezes, é justamente a forma, né, que nós temos ou nós pensamos que é somente dessa forma que nós podemos tratar essa pessoa idosa com carinho, principalmente quando essa pessoa idosa está com alguma patologia, está acamada, né? Seria uma forma de demonstrar o respeito, o amor, né, com essa pessoa que tem mais idade. Mas é justamente preciso entender o limite, né, entre o que é desrespeito e o que é carinho. Você tratar e deve tratar, né, a pessoa idosa, todas as pessoas,
todo ser vivo e o ser humano, né, com respeito e carinho, não precisa infantilizar a pessoa idosa. É completamente possível, né? É muito possível, né? Você ser afetuoso, você ser empático, você manter uma relação, né, de amor, né, de cuidado, sem descaracterizar a identidade e a personalidade dessa pessoa idosa. Porque, gente, pessoal, já é bem difícil, né, para a pessoa idosa se adaptar justamente a essas mudanças na rotina que acontecem, que muitas das vezes é imposta pela velhice. Em momento algum, você aí do outro lado, não vai me ver em vídeo nenhum ou em postagem minha negando, né, limitações que a velhice pode trazer, sem dúvida alguma. Mas a gente não pode esquecer que essas limitações elas podem acontecer em qualquer fase da nossa vida. Sem dúvida, a velhice nós temos uma propensão muito maior. Mas isso não quer dizer que a pessoa idosa seja inviabilizada, né? Se torne invisível, seja descaracterizada, desrespeitada por ser velho e por ser velha. Lembrem-se, ou lembre-se, que você vai chegar lá. Só não chega se morrer antes. Mas vamos lá. A infantilização, ela de forma alguma, ela é saudável, né, para essa pessoa idosa. Porque ela vai afetar a dignidade, ela vai afetar a saúde física, a saúde mental, ela vai instigar, ela vai estimular, provocar, né, uma tristeza, uma melancolia, e que pode, né, desencadear sintomas de depressão, né, que podem provocar ou podem conduzir, né, para uma depressão. Pode apressar a perda cognitiva e também tantos outros problemas, podendo inclusive levar ao suicídio. Será, Mércia, que é isso tudo? Tenho certeza que sim. Quando uma pessoa idosa, né, ela perde a vontade de viver, a alegria de viver, se sente objetificada, em muitos casos, o desenrolar, o fechamento dessa história, infelizmente, é o suicídio. Começa com depressão, começa com a tristeza, com a melancolia, aí vai para a depressão e aí vai para o suicídio. Quando a gente não tem esse apoio familiar, essa rede de apoio familiar, essa rede de apoio de amigos, essa rede de apoio, inclusive pelas próprias políticas públicas também, que a gente não pode deixar de falar sobre isso, pelo menos dar uma pincelada, para não jogar a responsabilidade somente para a família e para a sociedade, sem também responsabilizar o Estado, né? Sem também trazer a necessidade e a importância das políticas públicas para essa questão também. Bem, e aí eu quero só, deixa eu só, agora eu vou fazer vou dar uma consultada aqui. Para fechar o vídeo, eu quero deixar um poema, um pensamento de Cora Coralina, que eu acho que é fantástico e eu me inspiro muito em Cora, Cora para os íntimos, que é justamente saber viver. E aí ela diz: não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia,
desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa do outro mundo, não é não mesmo. É o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura enquanto durar. Deixo você com Cora Coralina, com esse pensamento, esse poema lindo, é um dos tantos que ela tem. Espero ter contribuído para que a gente possa pensar um pouco, refletir um pouco sobre essa percepção da infantilização da pessoa idosa. Eu vou aqui fechando o vídeo, já pedindo que você dê a sua curtidazinha aí, o seu joinha, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal e toque o sininho para os próximos vídeos que virão e para que você fique conectado no Descortinar Geronto, cada vez mais contribuindo para que a gente tenha um envelhecer, um processo de envelhecimento positivo e propositivo. Bye! Até o próximo vídeo. Tchau!